nome, cantando louvores a Ti, ó Deus. Agora, Pai, em continuidade, Senhor, nesse momento de culto, nós também queremos Te pedir a Tua bênção, ó Deus, sobre cada criança que vai estar se direcionando ali, Senhor, a sala, Pai, já preparada para recebê-los, ó Deus. Abençoa também os professores que irão ministrar ali a Tua palavra, Senhor, e que essa palavra possa ficar gravada, Senhor, no coraçãozinho de cada criança, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, Deus, que eles possam levar nos seus corações os princípios e os valores pela vida toda da Tua palavra, Deus. Nós abençoamos a cada criança, abençoamos também toda a equipe de professores, ó Deus. Agora também eu quero Te pedir sobre a vida do meu esposo, que irá ministrar a Tua palavra. Senhor, usa ele como instrumento nessa noite para falar a cada coração que está aqui presente, ó Deus. Prepara, Senhor, os corações, abre o entendimento, ó Deus, para que cada um possa entender, Senhor, a Tua palavra, entender o que o Senhor quer ministrar a cada vida. Espírito Santo, trabalha em cada coração, Pai, em cada família, aquilo que o Senhor, Pai, deseja trabalhar nessa noite, ó Deus. Prepara as vidas, que cada um possa estar com o seu coração aberto, com o seu entendimento, Senhor, aberto para receber e guardar e praticar a Tua palavra, Deus. É o que nós oramos e Te agradecemos no Teu santo nome, Jesus. Amém. Obrigado. Graça e paz, igreja. Amém? Quero agradecer aqui, antes de iniciarmos aqui a mensagem, agradecer pela igreja, né, tendo dado mais essa oportunidade para a gente estar ministrando aqui uma palavra, né? Eu costumo até dizer, uma igreja onde tem pregadores aqui abençoadíssimos, né? Conhecedores mesmo da palavra de Deus, e isso é muito importante para nós que somos ouvintes, né? Hoje eu estou aqui na função de trazer uma mensagem para vocês, mas eu tenho sentado nesse banco aí, tenho recebido palavras assim poderosas da parte de Deus, principalmente nesse mês que nós temos o costume de dizer que é o mês da família, né? E realmente o mês da família para mim é todos os meses, né? A família, quando eu olho o que Deus, né, na sua magnitude, o que Deus fez, né? Essa família tão linda, né? Que Ele desejou para nós, né? E cada um de nós aqui veio de uma família, eu tenho certeza absoluta disso, apesar de vivermos num tempo onde a ideia de família tem se modificado, né? Há hoje diversidade de famílias, mas a família original que Deus criou, né? Ela está aí firme e com toda a certeza, o diabo não vai destruir. Você crê nisso? Eu creio piamente que o diabo não vai destruir. O texto que Deus colocou no meu coração fala de uma pessoa que eu tenho admirado muito, um homem chamado Josué. Quantos aqui já ouviram falar de Josué? Acho que toda a igreja, né? Filho de Num, né? Da tribo aí do Efraim, né? Vindo de José, das 12 tribos. Um personagem assim que me chama muito a atenção, muito mesmo, devido ao que ele viveu, né? Com a sua família, em meio a uma situação tão difícil. Mas uma coisa foi maravilhosa na vida de Josué: ele não deixou de servir a Deus. O coração dele não titubeou, né? O coração dele não permitiu que a fé no Deus verdadeiro de Israel saísse do coração dele. Amém? O texto então que Deus colocou no meu coração está aí em Josué capítulo 24, versículo 15. Quero ler com você. Josué capítulo 24, versículo 15. Bem conhecido esse versículo, tem sido pregado aqui durante um mês aí. Alguns pregadores trouxe, né, esse versículo. Cantamos aqui a última música, né, falando a respeito disso. Vamos ler? Josué disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 15: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje
a quem servais? Se aos deuses a quem serviram, quem? Os vossos pais que estavam da além do Eufrates, aos deuses também dos amorreus, cujas terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu começo aqui, eu vou colocar um título nessa mensagem, onde Deus colocou no meu coração o seguinte título: uma família que decide servir a Deus nunca termina no deserto. Eu posso começar aqui com uma pergunta bem interessante para você, para mim. Se existe alguma família aqui que não passa por deserto, ou que não passou por desertos. Existe alguma família que não tenha passado? A grande realidade é que todos nós passamos por deserto. E deserto faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Mas eu sempre aprendi que deserto não é lugar de se morar, é lugar de passagem, é lugar de aprendizagem, é lugar onde Deus vai trabalhar a sua personalidade, a sua vida, vai trabalhar o seu caráter, para que você saia melhor do outro lado. Deserto não é lugar para te matar, deserto não é lugar para te destruir, não, de maneira nenhuma. Deserto é lugar para você aprender a liderar, aprender a ter consciência de que existe um Deus. E eu digo isso que talvez tenha entrado aqui essa noite alguém pensando aí que o Senhor o abandonou, que essa história não é muito verdade, não. Quero dizer para você que é verdade, sim. Se você parar, talvez você não consiga ver com seus olhos aí naturais a mão invisível que tem te carregado até aqui. A mão que te tirou ali, na maioria das vezes, dos momentos mais difíceis que você tenha vivido, uma mão poderosa te conduzindo e te levando e te trazendo até aqui. Por isso que a gente fala, até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem cuidado da nossa família. E eu aprendi muito, igreja, aprendi muito mesmo. E quando eu vejo isso, eu vejo que Josué viu tantas coisas. Josué participou da travessia do Mar Vermelho, do Rio Jordão. Ele foi o líder lá em Jericó, quando ele liderou aquele povo para destruir as muralhas de Jericó. Ele orou ali em Gibeão, lembra disso? Quando ele estava numa grande batalha, ele orou e o Senhor parou o sol e a lua por um dia, um milagre tremendo, algo extraordinário. Mas volta aqui a te perguntar, ele viveu momentos também dificílimos. Você acha que era difícil passar no Mar Vermelho ou era fácil? Muito difícil, queridos. Imagina aquela cena, Josué saindo com a sua família, provavelmente o teu pai ainda estava ali com ele, ele atravessando com o povo até chegar ali o Mar Vermelho. E de repente ele sabe que Faraó está vindo com um grande exército para destruí-los. Atrás vem Faraó e na frente o Mar Vermelho. Tem até um hino que fala sobre isso. E eu fico imaginando a cabeça daquele povo. Um povo que reclamava toda a vida. Um povo que era terrível para murmurar contra Deus. Um povo terrível para blasfemar contra Deus, para desprezar a Deus com outros deuses. E eu fico imaginando Moisés liderando esse povo e Josué do lado de Moisés ali, cumprindo o que Moisés havia ensinado, o que a sua família havia ensinado, como temer a Deus sobre todas as coisas. Na frente o mar. É lógico que aconteceu o que acontece com cada um de nós. O medo deve ter tomado conta do coração de Josué, de Moisés, daquele povo. Era um obstáculo terrível. Como que eu vou passar com essa multidão por outro lado? Mas a grande verdade é que Moisés sabia que Deus tinha uma resposta para aquela situação. Deus não é Deus covarde. E covardia, segundo a língua portuguesa, é totalmente diferente de medo. Medo é um sintoma até positivo na nossa vida, para ajudar a gente a pensar um pouquinho mais antes de cometer alguma coisa. Mas uma coisa é bem certa, o medo não pode te paralisar. Eles tiveram medo. Muitos ali tiveram medo. E muitos foram covardes. Qual é a diferença da covardia do medo? A covardia
é quando, se você for estudar isso, a covardia é quando a pessoa deixa o medo tomar conta e ele sabe que ele tem que ir de qualquer maneira, nem que se for num braço atravessar o Mar Vermelho, mas ele tem que ir. O problema é que o covarde deixa que o medo entre de uma forma tão terrível no coração e ele deixa de fazer o que é preciso fazer. E aqui, especificamente nesse texto, havia uma promessa bem lá atrás que Deus havia feito a Abraão, e Moisés sabia dessa promessa, e Josué sabia dessa promessa também. Sabia que Deus ia livrá-los da mão de Faraó. Eles precisavam acreditar nisso. E talvez você precise acreditar mediante esse deserto que talvez você esteja passando. A grande verdade é que aquele povo temeu, ficou com medo. E louvado seja o nome do Senhor, que tinha um líder ali que acreditava no que Deus prometia. Ele sabia que Deus ia dar a resposta, e Deus deu. Toca lá o cajado nas águas, o mar se abriu e o povo passou em seco. O milagre aconteceu. Eles não viram isso antes, não, eles só viram aquilo naquela hora. E o covarde, só para terminar essa parte, o covarde ele é tão terrível que, além dele não fazer, ele ainda leva pessoas a não fazerem. E imagine um líder numa casa, um pai de família, que age de covardia com as obrigações que ele tem que ter dentro do seu lar. Ele desmotiva toda a família se destrói. Mas nessa noite eu quero dizer para você que a família que tem Deus como Senhor, ela não vai ser derrotada em nome de Jesus. Não vai ser derrotada, porque tem uma mão invisível nos levando e nos conduzindo à vitória, ainda que a gente não veja. A vitória vai chegar, de que forma eu não sei, mas que vai. Eu posso falar isso porque eu já passei por alguns desertos. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um filho, uma nora agora, né? Maravilhosa. Tenho uma família feliz, mas não é fácil. A gente mata gigante todos os dias. É um negócio complicado. E justamente dentro desse texto aqui, depois de tudo isso que eu te falei, Josué agora está com uma nova geração, porque a geração que saiu do Egito morreu tudo no deserto, por conta de não acreditar no que Deus havia prometido, por costume de povos vizinhos, por costumes que não agradavam o coração de Deus, serviam a outros deuses, servia a cultura e o costume de outros países. E não é muito diferente de nós não, queridos. Não é muito diferente de nós não. E aí eu entro com um negócio chamado graça. A graça é tão maravilhosa porque Deus tem agido com graça com a gente. E Josué, quando ele vai proferir essas palavras aqui, talvez um dos últimos sermões, segundo historiadores, ele já devia estar com 86, 87 anos, 88, se não me falha a memória, estava liderando esse povo, essa nova geração que Deus havia prometido lá em Números, que os filhos herdariam a terra. Já tinha até avisado, essa geração incrédula aí, vão ficar tudo no deserto. O Davi pregou aqui, não me lembro, há dias atrás, dizendo, era 40 dias que era para ser feita a travessia, por conta da murmuração, da ingratidão, levaram 40 anos. E daqui a pouco eu vou citar o versículo, a Bíblia diz que Deus levou eles por 40 anos. E quando fala que Deus levou, está falando que Deus carregou, que Deus empurrou, que Deus tentou ajudar, que Deus fez de tudo para que eles pudessem enxergar o óbvio. Mas a Bíblia diz que o coração era tão duro, um coração de pedra, que eu vou te contar uma coisa, perderam com a vida no deserto, tendo uma palavra de vitória. E quantos que nós conhecemos que tem uma palavra de vitória, tem uma palavra de sucesso e morre no deserto? Essa noite eu estava pensando, eu costumo conversar muito com Deus, assim, quando eu estou deitado, e eu ficava pensando, Senhor, a gente tem o que comer, tem o que vestir, temos tudo. O Senhor tem cuidado
de forma assim espetacular da nossa vida. E quantas vezes nós murmuramos? E o pior, quantas vezes nós deixamos de fazer o que podemos fazer por conta de covardia? Oxalá Deus não encontre isso em nós. Que Deus, por misericórdia, possa nos instruir a como a gente agir para que isso não pegue a nossa vida. Porque pegou aqui, ó, se você olhar o texto e você ler, você vai ver que agora Josué está diante de um povo com os mesmos costumes dos pais que saíram, que viram os milagres que Deus havia feito. Agora Josué chega perto desse povo, se você ler lá você vai ver isso, um povo que novamente com deuses estranhos, novamente com costumes estranhos. Josué vira, acabou de ler aqui no porém, se pareceres mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Ele está falando aqui com o povo que estava cometendo os mesmos erros. Ah, queridos, eu posso falar isso porque eu tenho visto aqui dentro dessa igreja mensagens poderosas, nos ensinando o meio que a gente deve viver, o meio que a gente deve caminhar. Mas a teimosia do coração de muitos é assustador. Eu não vim aqui para te doutrinar, longe de mim, meu Deus do céu, mas eu vim aqui para alertar, em primeiro lugar, a mim e depois a você. A gente precisa ouvir com o coração, porque muito mais que pregar com a boca, com palavras, é preciso pregar com vida, com atitude. É preciso pregar, sim, é bom, mas viver uma aparência que traz para as pessoas a presença de Jesus. Paulo foi um homem. Passou um bicho aqui, não passou? Outra glória, sai em nome de Jesus. Mas pensa comigo, quantas vezes, querido, ele viveu muitas coisas. Josué viveu um tempo onde ele via pessoas chorando. Todo dia ele via pessoas chorando no Egito. Depois de José veio um rei lá, tempos depois, que não percebeu, né, ou não viu, não conhecia o que Deus havia feito em Israel, e escravizou Israel. E Israel, que estava lá por convite, agora é escravo no Egito. E começaram novamente a chorar, a murmurar: Deus, tira a gente daqui. Aí Deus levanta Moisés, tira aquele povo daquele lugar. Deus abençoa mais uma vez aquele povo, e no deserto os mesmos costumes. É difícil, não é verdade? E ficaram no deserto. Ele viu pessoas chorando, ele viu pessoas sofrendo de escravidão, ele viu pessoas perdendo a esperança. Mas eu quero dizer para você que Josué não deixou o seu coração morrer por causa disso. Ele olhou tudo isso, viveu tudo isso, presenciou um monte de situações adversas, situações difíceis, mas ele não deixou seu coração morrer. A fé não saiu do coração dele, a esperança não saiu do coração dele, queridos. E diz a palavra, se não me falha, no versículo do capítulo 1, versículo 9, diz que Deus, quando Moisés morreu, fez um chamado, dizendo para ele: ó, ser forte, rapaz, ser corajoso, tenha um bom ânimo. Eu, o Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que andares. Já pensou se receber uma palavra dessa? Eu estou recebendo essa palavra nessa noite. Por quê? Porque eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso. A situação não é fácil, o deserto está aí, mas deserto não é minha casa, é uma passagem. O Senhor já nos liberou essa palavra: ser forte. Fala para o teu irmão aí: ser forte, ser corajoso. Covardia não é para nós não, irmão. Covardia não é para nós não. Nós temos que ser corajosos, nós temos que ser forte. A gente precisa acreditar, porque os gigantes estão aí. Os dias são difíceis, mas nós vamos vencer. Assim como Josué viveu muita dificuldade, viu muita coisa ruim, viu muita coisa terrível, mas isso não deixou o coração dele morrer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acredito nisso.
Mesmo vivendo tudo isso, porque olha, quem anda com Deus pode atravessar deserto. Eu fiz algumas frases aqui. Pode atravessar alguns desertos sem perder a promessa. Quantos aqui tem promessa? Amém. Tem promessa mesmo? O deserto vai te parar? O deserto não pode parar quem tem promessa não, querido. O deserto não pode parar quem tem promessa não. Eu sei o que pode parar é murmuração, é falta de fé, é incredulidade, é viver uma vida amargurada, é ter uma família lá, ainda que você seja o único a servir a Deus na sua casa. Eu quero te dizer, se você servir com liderança, com temor a Deus, orando, buscando, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer lá na frente, porque quem ora a Deus não fica sem resposta. Aleluia. Talvez existem pessoas aqui que estão cansadas, feridas, desanimadas. As batalhas aí dentro de casa têm sido grandes. Só tem uma vitória, querido. A vitória só vem quando você ora. A vitória só vem quando você luta. E a vitória só vem quando você permanece firme. Eu nunca vi um vencedor entrar de qualquer maneira numa situação. E quando eu falo de oração aqui, eu estou falando de oração com Deus, mas todo mundo sabe que na língua portuguesa oração é um diálogo trocado entre duas pessoas. E às vezes, querido, há necessidade de dialogar com algumas pessoas que talvez Deus tenha dado um pouquinho mais de sabedoria do que a nós, para nos orientar, para ter uma palavra para nós. Aqui na oração eu quero dizer para você que Deus é o maior transformador de vida, de deserto, de família. Você tem toda a liberdade de entrar lá e conversar com Ele. Ele já rasgou o véu, aleluia. Você tem essa liberdade. Precisa de ajuda? Chama o pastor, chama o Davi, chama o Valdir. Vamos de oração, chama, vamos orar. Pastor, o meu filho está longe, não está dentro da onde eu queria que ele estivesse, dentro da sua casa. Vamos orar. Mas tem gente, me perdoa, que já nem ora mais pelos seus filhos. Tem pessoas que já nem se importam mais com seus filhos. Talvez essa noite eu vim aqui para te alertar. Pare um pouquinho. Traz à sua mente que os seus filhos dependem da sua oração. Tem pessoas que talvez aqui está passando por dificuldade no casamento, já não sabe o que fazer. Busca em Deus solução para o teu casamento, porque casamento sem Deus é derrotado, mas casamento na mão de Deus é um casamento de vitória. Pode ter lutas e desertos, mas vai ser um deserto que vai ser vencido em nome de Jesus. Talvez você esteja entrado aqui, querido, pensando em desistir. Não desista não. Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem uma promessa para você, Deus tem um sonho para você. Amém? Josué aprendeu que Deus sustenta a família no deserto. E eu aprendi isso, que Deus sustenta famílias no deserto. Ele me sustentou no deserto, queridos. Eu lembro que meu pai, falecido papai, um grande líder lá em casa, um líder religioso, eu lembro muito bem, todos os dias indo para a igreja, levando a gente. Meus irmãos eram um grupo de levitas, tocavam todos na igreja. E um dia, por uma palavra pesada de um irmão, uma palavra pesada, jogou todo mundo no mundo. Ficou só meu pai na igreja. E ele nunca deixou de orar por nós, ele nunca deixou de buscar, morreu intercedendo por nós. Assim, olhando a situação, eu pensava, vai morrer todo mundo fora da igreja. E ele praticamente conseguiu ver quase todos os filhos de volta para a igreja. Eu estou falando que igreja, só espaço que a gente congrega, estou falando Deus, voltando para Deus, servindo a Deus, porque a igreja é em todos os lugares. Aqui é um lugar de congregar, mas lá em casa também é uma igreja. No meu trabalho também é uma igreja. E graças a Deus,
Ele não viu alguns, mas ele não deixou de orar pela família. Ele não deixou de ensinar a família, ele não deixou de mostrar o caminho para a família. E eu lembro assim, tremendamente, a trajetória. Ele não quis casar mais, morreu. A minha mãe morreu muito nova, minha mãe morreu, tinha 12 anos, ela morreu com 40 e poucos anos de idade. E meu pai não quis mais casar só para cuidar da família. E ele morreu com 74 anos, ele ficou viúvo com 40 e poucos anos e viveu praticamente a vida inteira em favor de Deus e da família dele. Todos os dias eu escutava ele cantar uma canção. E quando eu vejo aqui, talvez você não esteja, seu filho não esteja aqui, tua esposa, não sei, talvez você esteja buscando por alguém da sua família. Eu lembro que ele sentava, em um dos hinos que ele cantava, eu não sei se vocês conhecem, ele cantava assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Ele cantava todo dia. Aí eu acho que tem a segunda parte: se meu pai não vai, não me pede eu ir. Se meu pai não vai, não me pede eu ir. Se meu pai não vai, não me pede eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou. Queridos, é pela fé. Aleluia. Esse povo, querido, era muito privilegiado. O deserto podia ser um lugar de escassez, mas também era um lugar de prover, onde Deus cuidava desse povo. Faltava água, Deus tirava a água da rocha. Faltava pão, Ele mandava um maná. Estava frio no deserto, é muito frio, à noite Ele colocava uma coluna de fogo. Estava quente durante o dia, Ele colocava uma nuvem para refrescar esse povo. Uma mão invisível cuidando desse povo e levando o povo pelo deserto. Ah, Jesus! Mas foi Deus que sustentou eles naquele lugar. Amém? Josué também não deixou a incredulidade entrar dentro da sua casa. Tem muitas pessoas que têm deixado a incredulidade entrar nos seus lares. Josué não deixou. O povo servia a outros deuses, murmurava, mas Josué: eu e minha casa vamos servir o Senhor. Muito pouco se fala se ele teve filho, da esposa, se eles eram tementes a Deus, mas Josué, pelo poder da palavra, ele dizia: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E meu pai falava a mesma coisa: eu e minha casa vamos servir. Ué, mas eles estão tudo no mundo, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É pela fé, não é por obras, é pela fé. Já pensou nisso? Já parou para pensar? Começa a profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho não está aqui ainda, mas em nome de Jesus vai estar. Eu estava ali, eu comecei até, sou um pouco emotivo, chorar quando eu vi o grupo de louvor aqui. Eu estava olhando a irmã Eleonor, ter o privilégio de ver seus filhos aqui trabalhando a serviço do Senhor. Que coisa maravilhosa. O texto veio na minha cabeça: eu e minha casa servindo ao Senhor. Que alegria para um pai, para uma mãe ver os seus filhos dentro da igreja. E às vezes eles foram embora, e nem foi nossa culpa, a gente fez o melhor, fez o que podia, mas eu quero dizer que às vezes foi por nossa culpa que eles não estão aqui dentro mais. Não vê amor na gente, não vê o que Deus nos ensinou para vivermos como vida. Por isso que Paulo diz: olha para mim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Já pensou que palavra forte? Alguém dizer: olha para mim aqui, ó, me imita aí, ó. Tem que ter muita bagagem, né? Tem que ter muita
tem que ter muito café no bule, né? Mas às vezes não, às vezes eles foram embora. O mundo falou mais forte do que a gente. Mas o que não pode se permitir, querido, é que você deixe de orar, de buscar, de interceder por ele. E é justamente o que Josué está falando, em meio a um povo, e é muito fácil quando a gente está misturado com um povo corrompido, é muito fácil a gente se corromper também, não é verdade? É muito fácil a gente se corromper. E eu acredito que Josué devia ter essa preocupação, minha família no meio desse povo, meu Deus do céu. Mas aqui estava sendo um momento decisivo. Ele estava diante desse povo e estava agora talvez dando o seu último sermão. E tem uma passagem aqui, lá para frente, em que ele diz assim, vocês não podem servir ao Senhor dos exércitos, porque Ele é Deus zeloso. Mas ele não estava falando isso com sentença de que eles não poderiam servir ao Senhor, não. É porque o que ele estava vendo com seus olhos naturais era algo quase que impossível para aquele povo. Aí o povo não é bobo, né? O povo fala assim, não, nós vamos servir a Deus sim. Nós vamos servir a Deus. Ele falou, olha, vamos. Aí ele fala assim para o povo, olha, eu vou ser testemunho de que vocês estão dizendo aí que vão servir ao Senhor. Em outras palavras, ai de vocês se vocês saírem da presença do Senhor. E sabe o que aconteceu? Muitos saíram. Lê Juízes e você vai ver. Voltaram às práticas novamente de adoração a deuses estranhos. E ele ainda pega uma pedra, escreve na pedra, fala, essa pedra vai ser testemunha que escutou aqui hoje que vocês vão servir ao Senhor. Que interessante o coração do ser humano, né? Como ele pode voltar tão facilmente depois de tantas situações. Josué não deixou a incredulidade entrar no coração. Ele faz a divisão prometida lá em Abraão das 12 tribos. E ele vai então com a sua família adorar a Deus em uma determinada localização. E a Bíblia diz que aos 110 anos ele deixa essa terra, ele morre. Mas eu vou falar uma coisa, ele morreu, mas deixou uma história tão linda para mim e para você aprender que a gente não pode perder a fé, a gente não pode deixar a incredulidade entrar no nosso coração, a gente não pode deixar de acreditar que a nossa família é a melhor coisa que Deus deu para nós, a gente não pode deixar de acreditar que a gente tem esperança no Senhor, porque é dele que vem a vitória, é Ele que garante essa vitória, é Ele que prometeu essa vitória. Ser forte, corajoso, tire a covardia, parte para cima, entre em oração, começa a viver uma vida em que os seus possam olhar em você e dizer assim, caramba, que exemplo. O pastor pediu, mas eu vou falar, é um baita de um exemplo para a minha vida. Eu falo todo dia com a minha esposa, falo, meu Deus, se eu puder parecer com alguém, eu quero parecer com o pastor Cláudio. Meu Deus, é um João, né? O João que era o do amor, né? É um João, meu Deus do céu. A família, meu Deus, é uma família feliz, né? Tem um homem desse em casa, né? Só para descontrair, mas é uma verdade, querido, a nossa vida, ela pode servir de exemplo, ela pode transformar a nossa casa. Tem pessoas que quando entra pela porta dentro de casa, a gente fica numa alegria, numa felicidade, né, amor? Fala, meu Deus, que gostoso quando você vem aqui em casa, mas tem gente que atender lá na porta, não dá para entrar não. Fica aí, não é verdade? Porque é difícil, né, Davi? Chega até dar um nó na garganta, vai de novo excomungado aqui. Mas tem gente que é gostoso receber em casa, tem gente que você chega para cumprimentar na igreja, dá até alegria no coração, aquele sorriso, aquela coisa gostosa, mas tem gente que dá vontade de você virar ali e ir embora. Falei, ih, rapaz, deve ter chupado limão. A Bíblia fala que um coração alegre, o quê? Deixa o rosto formoso. Eu fico pedindo, né? Às vezes quando eu falei, amor, em que pé que eu estou?
Porque é gostoso você ser, né? Amém? Vamos lá, então a família começa a vencer quando alguém decide. A família começa a vencer quando alguém decide continuar orando, continuar acreditando, continuar lutando para que a presença de Deus não saia de dentro do seu lar. Aí é vitória. Aí é vitória. Vamos para o lado, né? Eu falei aqui que em Números 14, 31 diz, né? Vossos filhos, eles conhecerão a terra. Está lá em Números. A promessa que Deus fez lá atrás e que estava sendo agora vivida ali diante de Josué. Aquela geração antiga morreu no deserto, a nova agora está com Josué, entrou na cidade prometida e novamente com os mesmos costumes. Vamos lá. Talvez você tenha vivido aí, né, um passado muito difícil. Talvez você tenha tido um pai, uma mãe muito difícil. Talvez houve vícios, né? O vício tem matado muito uma geração. Às vezes houve abandono, é uma verdade. Tem muita gente que foi abandonada. Tem gente que cresceu no lar ouvindo palavras duras. Tem gente que trazem feridas na alma. Eu quero dizer para você que Deus é especialista em restaurar famílias quebradas. Por isso que eu perguntei aqui no início, disse, talvez você tenha chegado aqui, provavelmente você tenha chegado aqui, com tudo isso que eu acabei de falar aqui, foi rejeitado, as pessoas lhe maltrataram na sua casa, talvez você escutou palavras duras, talvez você tenha feridas antigas. Deus é especialista em curar isso daí. Aqui existe uma igreja que eu já participei de algumas vezes aqui de oração, uma igreja que tem orado e intercedido pela sua casa, uma igreja que tem tido a preocupação de orar por você, você que foi rejeitado, que foi maltratado, que escutou palavras que merecia escutar. Deus tem cuidado de você com uma mão invisível através dessa igreja, intercedendo pela tua vida. Deus tem cuidado de você, com famílias aqui preocupadas, te ajudando. Eu tenho certeza absoluta disso, porque Deus não abandona as famílias que têm temor a Ele. Não abandona não abandona. E a maior decisão de Josué foi a espiritual, tá, queridos? Ele diz aqui nesse versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não deixou morrer no coração dele, não. Já que está todo mundo aí indo para a esquerda, eu vou também. Opa! Vamos para a direita, né? Melhor, né? A gente precisa ter essa decisão no nosso coração. A gente tem que seguir em frente, em nome de Jesus, acreditando que nós vamos sim para Canaã, junto com a nossa família. Não vai ficar ninguém para trás não, em nome de Jesus. Vai todo mundo com a gente. Eu lembro que tinha um irmão que orava em determinada igreja, eu orava do lado dele, e ele orava todo dia. Eu achava até engraçado, ele falava assim: Senhor, sempre que eu sentava, ele a mesma oração: Senhor, nem que eu vá agarrado na sua vestidura lá, mas não me deixa não, me leva junto. Não deixa eu aqui não, me leva, nem que eu vou agarrado. O outro lá orava: nem que eu vou morar lá na casinha do cachorro no céu, mas não deixa de me levar não. A gente quer tanto isso, querido, que a gente não pode deixar nossa família para trás não. A gente tem que levá-la junto, né? A gente tem que sentir esse prazer de tentar, pelo menos em oração, em busca, em ensinamento, levar a nossa família até o Senhor. Esse desejo tem que estar dentro do nosso coração. Não é jogar a toalha, não é esquecer deles, não. Já estão adultos, já estão formados, não. Meu pai orava, eu lembro até hoje, meus irmãos tudo cavalo velho já, né? Tudo já com dente caindo, tudo velho. Ele não deixava de orar, papai, não deixa meu filho não, tem misericórdia do meu filho. Ele orava.
Salvação é um projeto de Deus, não é nosso, mas a gente tem o nosso papel aqui de pelo menos insistir, né? Vai que dê. Mas não dá, né? A obra é de Jesus. Mas eu não vou deixar de orar pelos meus, eu não vou deixar de orar pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus irmãos e pela igreja, que é a nossa família agregada. Josué ensinou aquele povo, foi um grande líder, devia ter sermões assim de arrebatar o coração. Vamos para o final, né? Josué entendeu então algo muito precioso aqui, que a maior conquista que ele ia ter não era a terra, não. A terra já era prometida, a terra já era deles. Deus já tinha falado, e se tem alguém que não mente e que não volta atrás, penso eu, né, pastor? Não volta atrás, é Deus. Deus, vou usar esse termo, Deus é homem de palavra. Deus é homem de palavra. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele te prometeu, Ele vai te dar. E eu penso até que você não mereça, mas Ele vai te dar, porque Ele prometeu. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Ele é fiel para cumprir. Amém? A maior conquista não foi a terra, a maior conquista e vitória dele, sabe qual foi? Servir a Deus até a morte, junto com a sua família. A maior conquista dele foi morrer guardando o Senhor dentro do coração e pregando todos os dias para a sua família, dizendo: ó, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso, está difícil, mas Deus vai nos dar a vitória. E eu vou encerrando aqui, em nome de Jesus, dizendo algo que eu vivo na minha casa. A minha esposa, né, ela sabe, está aqui, eu não poderia mentir. Eu sempre falei com ela, nos momentos mais difíceis, eu falo: Deus vai dar a vitória, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. O negócio estava pegando fogo, estava difícil demais, você nem imagina. E ela preocupadíssima, ela é uma mulher de fé também, mas preocupadíssima. E eu falei: não, vai dar certo, Deus vai dar. Eu tinha medo também, mas o que eu não podia era trazer palavra de derrota na minha boca, eu não podia trazer palavra negativa, eu tinha que ter algo positivo. E eu falava: vai dar certo, nós vamos conseguir. Sabe o que aconteceu? Todas as lutas que nós enfrentamos até aqui, nós vencemos. Como? Eu não sei te explicar. Eu só sei te dizer que tinha uma mão invisível que estava conduzindo a minha casa, e conduz até hoje. Sempre Deus tem vitória para nós. A gente não sabe como, mas tem vitória. A tua família, pode ter certeza, está nas mãos de Deus, porque tem pais aqui que estão intercedendo por ela. A tua família tem jeito sim, porque tem uma igreja que está preocupado com ela. A tua família tem jeito sim, porque homens e mulheres nesta igreja têm intercedido por você e por mim também. É por isso que hoje eu estou em pé. Eu não estou em pé porque eu tenho mérito, não. Eu estou em pé porque Deus colocou no coração de pessoas aqui nessa igreja e em outras que eu já passei, botou no coração para interceder por nós. E eu tenho certeza que a oração do justo, ela tem seus efeitos. Não sei quando e como, mas vai chegar a hora da vitória, em nome de Jesus. Você é empreendedor, você que está lutando, você é trabalhador, você que tem um comércio, você que tem uma família. Olha, queridos, nessa noite eu fui trago aqui por Deus para dizer para você profeticamente: a vitória é tua pelo poder do nome de Jesus. Nada pode te separar da vitória do Senhor. Nada pode servir como obstáculo para a tua vida. Você tem um Deus que é o maior, que não perde nenhuma batalha, um Deus que vence todas as batalhas. E por incrível que pareça, todas as batalhas Ele vence por amor à sua vida, pelo amor da vida dos seus filhos, da sua casa, da tua esposa, do teu esposo, da sua empresa, dos seus funcionários, da tua igreja. Deus é apaixonado por vocês. João 3,16 fala, e eu não consigo contabilizar essa expressão, eu não consigo de maneira nenhuma criar um cálculo. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aqui são pessoas, não são
São pessoas, Ele te amou de uma tal maneira que é inexplicável esse amor. A graça dele é maravilhosa. Ele te amou. Não permita que o diabo destrua a tua família. Não permita, não. Comece a profetizar, muda de rumo, se transforme aí no seu coração. Comece a amar mais os seus filhos, comece a amar mais os seus esposos, comece a amar mais as suas esposas, comece a amar mais, amar. O amor pode muitas coisas. O amor é tremendo, seu filho não está perdido, não. Em nome de Jesus. Vou encerrar por aqui. E a grande vitória que eu vejo nisso, sabe o que é? É que a gente não vê, não vê mesmo, mas eu tenho certeza absoluta que esse projeto foi maravilhoso da parte de Deus, da gente não ver. Por isso que tem muitos aí que falam, eis que te digo que eu vejo isso, eu vejo aquilo, não tem nada, não estou. Mas o único que tem o poder de ver o futuro é quem? E Deus conhece o futuro do teu filho, da tua família, não você. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a hora certa de pegar como um forte e trazer de volta para casa. Eu vivi muito tempo no mundo. Fui viciado em drogas. Não gosto nem de falar isso, estou com meu filho aqui, eu tenho até medo. Eu acho que falei aqui uma vez. Um dia, sentado numa rua, entra um amigo chamado Renato Barozzi. Ele vinha de um outro país, era um tenista. E ele voltou, sentou, ele falou assim, tio, o que aconteceu com você? Eu estava todo arrebentado, tinha perdido um comércio. Mas tinha alguém lá em casa que estava orando todo dia por mim, intercedendo pela minha vida. Não sabia. Talvez tinha até perdido um pouco a fé, achando que eu ia morrer naquela situação. Mas não deixava de orar, não deixava de buscar por mim, de orar por mim. E um dia Deus usou um garoto vindo de outro lugar, entrando numa rua, sentou do meu lado e falou, tio, eu tenho um negócio especial para você, queria que você fosse comigo. Eu falei, eu logo percebi o que era, né? Pude perceber, mas meu coração já estava tão arrebentado, que eu falei, vamos. O que tinha sobrado era um Opala naquela época, tinha me sobrado uma empresa. Peguei 2 irmãos que estavam desviados também, mas tinham uma vida, pelo menos um comportamento melhor do que o meu, e eles querendo que eu largasse aquela vida. Meus irmãos gostam muito de mim. Nós entramos no carro numa tarde e fomos para um culto de oração. E naquele culto de oração Deus tocou meu coração. Eu saí daquela casa, nunca mais eu coloquei droga na minha boca. Tem mais de quase 40 anos. Eu nunca mais coloquei cigarro. Eu nunca mais deixei. Eu tenho dificuldades às vezes, sou pecador também, mas eu nunca mais deixei de servir ao Senhor Jesus. Nunca mais eu deixei. Deus cumpriu a promessa dele na minha vida. E eu louvo a Deus por isso, querido. Eu sou muito grato, porque eu tive um pai que intercedeu por mim. Eu tive uma família que preocupou-se comigo. E hoje eu estou aqui pregando para vocês, e eu queria muito, mas muito mesmo, que meu velhinho, meu pai, pudesse estar sentado aqui, vendo com uma irmã Leonor, me vendo, trazendo uma palavra, vendo que eu estou dando sequência àquilo que ele me ensinou. E por incrível que pareça, numa família de 8 irmãos, eu sou o único pastor, eu fui o único pastor depois dele. O resto, tudo levita. E eu tive a honra dele me ver num púlpito de uma igreja como pastor. E eu lembro que muito antes dele morrer, ele foi na igreja que eu ministrava, que eu pregava, que eu cuidava, e ele cantou um hino. Ele tinha uma voz muito linda. Ele cantou um hino naquela igreja. E a última lembrança que eu tive. Mas por incrível que pareça, eu trago exemplos dele que não saem do meu coração. O deserto não consegue tirar, as lutas não conseguem tirar, as dificuldades. Tenho medo,
mas aprendi a não ser covarde. Com medo ou sem medo eu vou vencer, eu vou lutando, eu vou seguindo a Cristo, porque eu quero chegar em Canaã. Amém? Amém. Abaixa a sua fronte aí, vamos orar. Eu não sei como você está, o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas queria te convidar a você trazer de volta ao seu coração a fé de que a sua família